No vídeo anterior, nós trouxemos como que os mecanismos de defesa eles atuam, né, na nossa mente e como eles influenciam a questão do nosso amadurecimento emocional. Também falaremos sobre as feridas emocionais, como elas surgem e como elas impactam também, tá bom? Então vamos lá mergulhar mais uma vez nesse autoconhecimento e no final a gente vai fazer também um exercício. Vamos ver se cabe aqui também a gente fazer uma autoapometria para dar uma limpada, né? Depois desse exercício de entender e compreender quais são os principais que eu carrego, né? Ou pelo menos um, né? Vamos limpando por camadas, sem pressa. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Juliane, sou taróloga, terapeuta holística e oraculista. Estou em formação de psicanálise, tá bom? E eu estou com esse canal novo, pois lá no meu canal de tarô e com os atendimentos que eu tenho também faço apometria, né? Estou terminando de estudar a apometria avançada. Eu vejo muito que as pessoas elas precisam de uma ajuda para poder entender e compreender melhor como que funciona a sua própria mente, a sua própria emoção e como que ela influencia na nossa vibração, né? E como essa nossa vibração influencia nas questões de aberturas de brechas para a gente sofrer ataques espirituais, quedas da nossa energia vital, ataques magísticos. Então, tudo isso está interligado e correlacionado. E eu gostaria que vocês entendessem e compreendessem melhor para cada um buscar em si a sua própria fortaleza e a sua própria cura, né? Vou trazer também mais para frente apometrias coletivas para a gente ir tratando também as camadas mais densas, porque não é tão fácil trazer uma cura, uma libertação. É como uma cebola, vai descamando e tem as camadas mais grossas, mais densas, mas sem pressa e com muito amor, muita dedicação, a gente consegue encontrar o caminho da resolução. E é esse que é o caminho que eu quero entregar para vocês, bom? Então vamos lá começar falando sobre os principais mecanismos de defesa que a gente tem. Então vamos lá. O primeiro principal mecanismo de defesa que a gente vai falar hoje é a negação. Como que ela acontece, né? A pessoa, ela simplesmente se recusa a aceitar a realidade como ela de fato é. Vamos dar um exemplo. Alguém que ela é traída, ela ignora todas as evidências, quer tapar o sol com a peneira, não quer enxergar a realidade. Ou um dependente químico que afirma não ter problema. Uma pessoa, por exemplo, que bebe todos os dias e fala que não é alcoólatra. Ou uma pessoa que ela não consegue ficar sem cigarro e fala que ela não é viciada. Uma pessoa infeliz que insiste que está tudo bem. Então, tudo isso é um mecanismo de defesa da negação. A pessoa nega a realidade, ela não quer enxergar, não quer bater de frente com isso. E qual que é o impacto que isso causa na gente, né, no nosso amadurecimento? Enquanto a realidade ela está sendo negada, ela não pode ser transformada. Então, se eu não aceito que eu tenho vício no cigarro, como que eu vou me libertar desse vício? Se eu não aceito que eu sou alcoólatra, como que eu vou me libertar do alcoolismo, né? Se eu não aceito que eu sou controladora, como que eu vou conseguir viver bem e em paz? O segundo, projeção. A pessoa, ela atribui aos outros os sentimentos que pertencem a ela mesma. Exemplos, quem sente inveja e acusa as outras pessoas de invejosas. Isso é um exemplo muito comum, acontece com muita gente. Pessoas que têm inveja internalizada, mas ela acusa o outro de ser invejoso. Ela não é. O alecrim dourado não é. Quem deseja controlar e acusa que os outros são controladores. Quem tem raiva e diz que os outros estão com raiva dela. Qual que é o impacto que isso causa? A pessoa, ela nunca olha para dentro dela, né? O autoconhecimento, ele fica bloqueado porque tudo parece vir dos outros. Então, é aquela pessoa que ela entra até como vitimização, por quê? Porque o problema está no mundo, o problema está em tudo, em todos, mas eu não. Eu não sou o problema. Eu não tenho nada de defeito. Eu sou a santa, né? Então, tem muitas pessoas que elas têm esses mecanismos de defesa muito forte internalizados nela. Terceiro, racionalização. Ele consiste em criar explicações lógicas para evitar dores emocionais. Exemplo, alguém que não consegue uma promoção, ao invés de admitir eu estou decepcionado, eu estou decepcionada por eu não ter conseguido, né? Eu estou frustrado, a pessoa diz, eu nem queria aquela vaga. Qual que é o impacto que isso causa? Essas emoções, elas deixam de ser compreendidas, né? Racionalmente, emocionalmente, internalizadas, integradas, para que elas sejam transformadas. Então, é uma pessoa que
ela acaba ficando endurecida e com o ego muito inflamado, por quê? Porque ela também está fugindo de olhar para a sua responsabilidade e para a sua realidade diante da vida dela. Quarto, repressão. Sentimentos dolorosos, eles são empurrados pro inconsciente. A pessoa, ela não esquece totalmente, tá? Mas ela apenas perde o acesso consciente. Então, aquele sentimento, ele fica reprimido lá, né? Fica recalcado lá no nosso inconsciente. Vamos dar um exemplo sobre isso. Traumas de infância. Então, às vezes, você tem muita dificuldade de acessar alguns traumas. Por quê? Porque tá lá, reprimido, preso. É um sinal de alerta, né, da nossa mente para que não seja acessado, para não causar dor, para não causar sofrimento. Humilhação, alguma humilhação muito forte que você passou. Medos profundos. Então, o que isso traz de impacto, né, pra gente? Todos esses conteúdos que eles são reprimidos, eles continuam influenciando nossos comportamentos. Muitas vezes sem a gente perceber. Por quê? Porque são conteúdos que estão muito internalizados, estão muito lá arraigados ao nosso inconsciente. E como já diz, inconsciente, a gente não tem consciência, então a gente não entende, compreende o porquê que a gente tem certos tipos de medos, comportamentos, pensamentos e sentimentos que vêm do nada. Por quê? Porque está interligado com esses traumas, com essas dores que foram reprimidas, tá? Deslocamento. A emoção, ela é descarregada em um alvo mais seguro. Exemplo, quando o chefe, ele vai lá e te humilha, tá? Você não reagiu diante do chefe, por quê? Porque você tem medo de ser mandado embora, você, né, quer segurar a sua vaga, porque você acredita que só ali é o local ideal, ou que você não vai ter outras oportunidades, enfim, independente da causa. Você chega em casa e você vai lá e grita com seus filhos, ou você grita com sua esposa, seu esposo. E o impacto que isso causa é que os problemas que são reais, eles não são enfrentados. Então, além de você não enfrentar o problema real, de você chegar, você não precisa bater de frente, mas você falar o que você sente, você acaba levando o problema para uma situação que não precisava ter problema, que é com a sua família. Formação reativa, né? A pessoa, ela demonstra exatamente o contrário do que ela sente. Exemplo, o ódio, quando ele é disfarçado de excesso de gentileza. A pessoa te odeia, mas ela usa tanta máscara que ela é muito gentil com você. Uma pessoa invejosa patológica, ela disfarça por admiração exagerada. Então, é aquela pessoa que fica te bajulando, mas na verdade ela quer ver o seu oco, né? Qual que é o impacto sobre isso? A autenticidade da pessoa desaparece, porque ela usa máscara o tempo todo, né? Ela começa a perder o contato com seus sentimentos verdadeiros e ela acaba acreditando naquela personalidade, naquela persona que ela mesma criou, que é uma máscara, que é uma ilusão. E isso aumenta mais essa energia de inveja. Por quê? Porque ela não consegue ser ela. E a inveja é aquilo, eu gostaria de ser como você, né? Vitimização. Embora ela não seja um mecanismo clássico da psicanálise, ela também surge como defesa psicológica, tá? A pessoa, ela passa a interpretar tudo como injustiça contra ela, que casa lá com o que foi dito lá em cima. Então, exemplos. Sempre há um culpado externo, né? Então ela sempre vai transferir, né, a responsabilidade dela para outra pessoa, ela não tem responsabilidade sobre aquilo, né? É o outro é culpado de tudo, o outro. Imagina se essa pessoa vivesse num mundo que fosse só ela, né? Ela ia estar no sal. Ela nunca tem responsabilidade pessoal, né? Então o impacto que isso causa é que ela não cresce, não amadurece, ela não assume tudo o que acontece com ela, a sua própria responsabilidade diante da vida, e ela acaba se cristalizando, né, endurecendo nessa questão do crescimento emocional. Então, essa pessoa, ela muitas das vezes, ela pode começar a criar traços narcisistas por conta dessa forma equivocada de enxergar a vida, né? Então, os mecanismos mais perigosos para o crescimento espiritual e emocional é que muitas correntes psicológicas e espirituais apontam a projeção. A projeção, ela é uma das maiores barreiras da nossa mente. Por quê? Porque quando a gente projeta, nós não enxergamos nossos defeitos, nós não reconhecemos nossas sombras, nós não percebemos os nossos medos.
E Jung, ele sempre dizia que aquilo que não trazemos à consciência acaba sendo vivido como destino. Então, ele traz também muito sobre aquela questão do inconsciente coletivo, que a gente já falou anteriormente, né? Então, o que isso quer dizer em outras palavras? O que não reconhecemos dentro de nós parece vir de fora. E, na verdade, não é assim que funciona. Porque tudo que está fora está dentro e tudo que está dentro está fora. Então, para que tudo melhore externamente, eu preciso trazer a melhora interna. É sempre de dentro para fora e nada de fora para dentro. O paradoxo do sofrimento de muitas pessoas é acreditar que amadurecer é aprender a não sofrer. E é aí que está o equívoco de tudo. Por quê? Porque não tem como você fugir da vida, da vida, do sofrimento, né? O sofrimento, ele faz parte da vida. Não que a gente deve sofrer, né? Porque a dor, ela vai acontecer. O sofrimento, ele é opcional, mas a dor, ela sempre vai acontecer. Só que o amadurecimento emocional, ele geralmente ocorre quando aprendemos a sofrer conscientemente. O que isso quer dizer? Não a sofrer, mas é a aprender a lidar com a dor daquela situação, né? Para eu poder transmutar, ressignificar e transformar no aprendizado. Uma perda reconhecida, ela gera aprendizado. Uma perda negada, ela gera repetição. É aí que acontecem as repetições de padrões, que muitas das vezes acontecem inconscientemente também. Uma crítica aceita, ela vai gerar crescimento e amadurecimento. Uma crítica rejeitada, ela vai gerar uma estagnação. E uma raiva do mundo, das situações, das pessoas. Por quê? Porque isso vai bater num complexo de inferioridade meu, né? Então, para vocês entenderem como que a mente da gente é muito complexa. Então, vamos falar sobre alguns sinais de amadurecimento emocional. Quando você está amadurecendo, você começa a dizer frases como: isso me machucou. Eu enxergo, isso me machucou. Não gostei da sua atitude. Você me machucou. Me perdoe, eu errei. Eu vejo o meu erro. Eu tenho medo, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Nossa, mas eu senti uma pontadinha de inveja daquela pessoa. Realmente eu preciso mudar. Realmente eu também não posso controlar tudo, porque nem tudo tá ao meu controle. Mas eu posso aprender com todas as situações desafiadoras na minha vida. O que eu vou fazer diante disso? O que eu vou fazer com isso, com esse desafio? Então percebam que todas essas frases, elas exigem abandonar esses mecanismos de defesa e entrar em contato com a nossa realidade interna. O verdadeiro crescimento, ele não acontece quando eliminamos nossas sombras, mas quando temos coragem de vê-las, integrá-las, sem fugir delas. Quanto menos energia gastamos para nos defender da verdade sobre nós mesmos, mais livre nos tornamos para nos transformar. As feridas emocionais e os mecanismos de defesa são profundamente interligados. Nós podemos dizer que as pessoas feridas são a causa e os mecanismos de defesa são a tentativa da mente de evitar sentir a dor que foi causada por nós mesmos, tá? Então, a gente entender que além do outro está nós. Que se o outro me machucou, é porque eu permiti que o outro me machucasse. E porque eu me permito isso. Então, é a gente conseguir olhar para a nossa responsabilidade diante dos fatos e parar de querer ficar culpabilizando tudo e a todos, né? Isso é um amadurecimento. Imagina uma ferida física na sua mão. Naturalmente, você vai proteger ela para evitar a dor, né? Você vai enfaixar, vai fazer, né, um curativinho e tudo, vai evitar ter contato para que não machuque mais, para que ela venha cicatrizar de forma correta. Com as feridas emocionais, ela acontece também algo semelhante. A mente, ela cria estratégias para não tocar naquele sofrimento novamente. Só que o problema é que ao proteger excessivamente essas feridas, a pessoa ela impede a cicatrização das mesmas. Então, como as feridas emocionais elas surgem geralmente elas se formam na adolescência, né? Na infância, quer dizer, na infância ou na adolescência também, ou em momentos bem cruciais em nossa vida, marcantes, né? Em situações que trazem impactos emocionais muito grandes. Quando a gente experimenta essas situações emocionais, causam várias feridas emocionais, como as mais conhecidas, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição, a ferida da injustiça,
a ferida da desvalorização, a ferida da falta de afeto e a ferida da crítica excessiva. E nem sempre é necessário um grande trauma, tá? Lembrem-se que cada mente processa de uma forma as dores emocionais. Cada ser humano é único em sua individualidade e em sua totalidade. Às vezes, uma criança que repetidamente não se sente vista, acolhida ou valorizada, ela pode desenvolver uma ferida profunda. O que marca não é apenas o acontecimento, mas a forma como ela vivenciou emocionalmente tais situações. Então, tem pessoas que, para ela precisa muito mais de afeto do que a outra. Às vezes tem pessoas que precisam ouvir mais do que a outra. Às vezes tem pessoas que precisam sentir, ser tocada mais que a outra. Então, tudo vai depender da forma como a forma de recebimento, da visão de amor, de toda a complexidade daquele ser humano, tá? Então, a relação entre a ferida e o mecanismo de defesa para nossa mente, ela traz esse seguinte paradoxo. Isso doeu muito, eu preciso evitar sentir isso novamente. Aí, ela já cria uma proteção, certo? Só que o problema é que essa proteção, ela frequentemente, ela vai continuar existindo, mesmo que o perigo já passou, né? Então, eu passei por um trauma emocional muito grande, aquilo ali me doeu muito, eu gerei essa ferida e daí eu fui lá e recalquei, né? Só que ela ficou lá, presa no meu inconsciente. E aí, como que ela vai voltar? Em forma de gatilhos, né? Gatilhos emocionais, uma situação que eu vivi lá no passado, uma situação que eu tô vivenciando agora, vai engatilhar aquela situação no passado e vai trazer à tona essa ferida mesmo que inconscientemente. Vamos dar um exemplo. Uma criança que ela é constantemente criticada. Ela pode crescer acreditando que ela não é boa o suficiente. Quando ela é adulta, ela desenvolve um perfeccionismo intenso. Então, o que é que aconteceu, né, com essa pessoa, com essa criança? Ela criou uma ferida de desvalorização. E qual que é a forma dela se defender? É através do perfeccionismo. Então, ela tenta ser perfeita para nunca mais sentir a dor da rejeição. Só que ela acaba vivendo sob pressão constante. Por quê? Porque ela vai querer ser perfeita para os outros. E ela nunca vai ser suficiente para o outro. Por quê? Porque sempre quando a gente tem uma ferida aberta, o que a gente vai fazer? A gente vai atrair a pessoa que possui a mesma ferida que a gente para que essa cura ela aconteça. É por isso que nessa parte da projeção é essencial nesse processo de cura. Porque eu vou olhar para o outro, o que causou aquela minha dor, e aí eu vou curá-la. Só que muitas das vezes a gente faz caminho contrário. A gente enxerga o que o outro está fazendo como uma desvalorização, como uma humilhação, ou algumas pessoas se sentem até ofendidas, ou entra nessa situação de duelar. Então, assim, é muito complexo falar da mente, porque cada pessoa ela tem uma forma de pensar e de enxergar a vida, né? E é por isso que a gente precisa entender, mesmo que seja o básico, como que a nossa mente funciona para que a gente consiga se libertar, né, desses padrões repetitivos, para não ficarmos sempre repetindo ciclos. Passa ciclo, fecha um ciclo com uma pessoa, vai lá e muda o cenário, muda as pessoas, mas acontece a mesma situação. Então, o que essa situação está querendo me mostrar? É muito simples, é muito prático, mas a gente não tem essa desenvoltura, a gente não tem esse olhar. De olhar para a situação e falar, tá bom, de novo eu estou vivenciando isso, o que isso quer me mostrar? Qual é o caminho da minha cura? Aonde em mim eu preciso olhar para eu me curar, né? Porque se ainda existe vítima, ainda vai existir algoz. Quando não existir mais vítima, não vai existir mais algoz. É a mesma coisa sobre situações de pessoas narcisistas mesmo, vamos falar assim, desse tipo de pessoa. A pessoa, ela só consegue manipular, ferir o outro porque ela acaba enxergando a ferida emocional, porque eles também são dependentes emocionais, tá? Só que eles estão num polo invertido ali. E ela acaba utilizando a outra pessoa como dependente emocional dela para fica uma retroalimentação ali, ó, de uma energia tóxica, né? De uma energia abusiva. Então, é muito interessante a gente olhar profundamente para essas questões, para a gente enxergar aonde precisa ser melhorado na gente, precisa ser curado e ressignificado. Porque, sim,
Como eu disse no vídeo anterior, essas são as brechas emocionais, mentais, etéricas, espirituais, que pessoas abusivas e energias negativas se aproveitam para trazer dificuldades, para trazer perdas, para trazer ataques espirituais, para magiar a gente, e é através disso que se aloja e se fixa essas energias. Por quê? Porque quando eu estou vibrando, mesmo que inconscientemente, quando eu estou vibrando latentemente numa dor profunda que eu carrego, se é uma dor que me causou ódio, eu vou vibrar lá no ódio. Se é uma dor que me causou um trauma, eu vou vibrar lá na zona de terror. Entende? Então, eu não vou estar vibrando numa energia aonde essas energias baixas vão me atingir. Eu vou estar vibrando aqui, essa energia vai bater direto em mim. A partir do momento que eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso ressignificar e transformar, e vão mudando, transformando, transmutando, chega no momento que eu chego numa vibração onde que eu consigo estabilizar. Porque eu não tenho mais tantas brechas que vai fazer eu ficar oscilando. E aí, toda essa energia que está aqui embaixo, ela não vai me atingir. Vai tentar me atacar, mas não vai me atingir, porque eu já vou estar em outro nível, em outro patamar. Entende? Então, essas questões de curas espirituais, ela está muito interligada a curas mentais e emocionais. Corpo, mente e espírito. É um só. E a gente precisa entender e compreender melhor isso. Tem muita gente que fala assim, ai, mas justiça espiritual não existe. Ai, porque a espiritualidade nunca... Gente, espiritualidade não é nossa muleta. Eles estão aqui para nos ajudar, eles estão aqui para nos dar a mão, mas eles não vão pegar, dar a mão e falar, vem aqui, meu filho. Não. Eu dou a mão quando você cair, levanta. Vai lá cumprir o seu aprendizado, porque seria muito fácil se eles empurrassem a gente. Que aprendizado que a gente ia ter? Então a gente precisa aprender a nos responsabilizar. Se eu estou sofrendo ataques espirituais, aonde que eu estou abrindo brechas para esses ataques entrarem? E aí eu vou olhar para mim, para as minhas situações, para os meus pensamentos, para os meus comportamentos, né? Para as minhas feridas e ver onde que eu preciso me melhorar. Tá bom? Então, gente, é isso a nossa mensagem de hoje. No próximo vídeo, nós falaremos mais sobre as feridas emocionais e quais são suas dores centrais. Agora, nós faremos uma autoapometria para curar traumas espirituais e emocionais. Deem uma pausa, peguem um copo d'água, deixem próximo de vocês. Agora vamos lá. Respire fundo, puxe o ar, conte até 4, segure contando até 7, solte contando até 8. Vamos lá? Eu peço licença aos meus mentores, guias e guardiões, e vocês vão repetindo o que eu vou fazendo, tá? O que eu vou falando. Eu ativo e eu peço licença aos mentores, guias e guardiões de todos os consulentes aqui. Eu ativo agora uma pirâmide espelhada e CFTE. 1, 2, 3, 4, 5. Determino que todo o meu campo, aí aqui você fala o seu nome completo, tá? Vou falar o meu. Eu, Juliane, esteja protegido e que todos os traumas espirituais e emocionais, eles possam ser acessados em segurança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu solicito aos meus mentores a cena de origem. Vocês podem fazer isso de olho fechado, tá, gente? Deste trauma, e aqui você vai falar qual trauma que vai vir na cabeça de vocês, ou o trauma que vocês sabem, tá? Que vocês têm. Vou mencionar, por exemplo, o trauma da humilhação, da injustiça, da ferida da rejeição. E peço para que ele seja identificado. Eu peço para que seja identificado também a emoção central deste trauma. Se é medo, se é culpa, se é ódio, se é injustiça. 1, 2, 3, 4, 5. Mentores de luz, eu peço para que mostrem agora a origem deste trauma, para que ele seja acolhido e curado. Agora eu envolvo toda essa cena com a cor rosa e do amor incondicional. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acolho agora a versão ferida da minha alma e mostro a ela a versão elevada dessa experiência. Eu ativo a chama violeta e o raio platina para dissolver e transmutar toda dor, marca, registro deste trauma em todas as linhas de tempo. Agora vocês visualizem a cena se desfazendo em luz violeta e dourado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Que seja identificado agora em meu corpo emocional qual é a dor que está mais latente, seja mágoa, rejeição, abandono, humilhação, sintam, tá? Sintam aí. Eu ativo agora a chama rosa e violeta para dissolver todo o resíduo emocional acumulado em meu coração. E aí vocês visualizem o cardíaco de vocês sendo lavado na luz rosa e dourada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda a energia vital que estava presa nesses traumas, elas retornam agora ao meu coração purificadas em luz. Agora vocês visualizem a alma de vocês recebendo de volta toda a sua força, todos os seus dons, toda a sua alegria. 1, 2, 3, 4, 5. O trauma espiritual e emocional foram dissolvidos. Eu estou livre, inteira e protegida. Visualize a si mesmo em um campo dourado cristalino, alinhando vocês ao propósito divino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu decreto agora que todos os traumas espirituais e emocionais vividos em vidas passadas ou na vida atual sejam acessados, acolhidos, curados e transmutados em luz. Que toda dor, toda culpa, medo, rejeição, mágoa sejam dissolvidos na chama violeta e requalificados no amor incondicional. Eu integro agora a minha sabedoria, confiança, a paz em meu coração. Eu sou livre, eu sou curada, eu sou inteira na luz. Está feito, está selado, está cumprido. Está encerrado. 1, 2, 3. Agora respira. Permita com que essa energia se ancore no campo de vocês. Quando se sentirem prontos, vocês abram os olhos, tomem a água e comentem aqui o que vocês sentiram, tá? Com essa movimentação. E me digam quais foram as dores que foram visualizadas. Vocês tiveram facilidade para fazer esse autotratamento, mesmo que foi rápido, ou vocês tiveram alguma dificuldade? Comentem aqui, tá? Quero ajudar vocês. Então, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir, de comentar e beijos, até mais.